Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 1º de março. Estou olhando aqui no meu calendário. Às vezes eu confundo um pouquinho. Olá, Paulo. Seja bem-vindo. Iniciando essa transmissão aqui nessa sexta-feira já de carnaval, né? Alguns já devem estar folheando por aí, né? Outros estão também em seus lares, estão em um momento bem tranquilo, né? Vou conversar com quem puder me ouvir agora e, claro, ficará por 24 horas essa transmissão também no ar. Lembrando que a cada semana eu vou atualizando as lives no YouTube, né? Elisa, oi, Laiane, Marli, Celésia, Richter, sejam bem-vindos, legal, que bom que vocês estão aí com a gente. Gente, vou falar de algumas publicações. Só me digam, estão me escutando bem? Tá bem audível? Estão me vendo e escutando bem? Por favor, me deem um sinalzinho para que eu possa estar mais tranquilo quanto a isso. Eu fiz alguns stories nesses dias. Até vou falar de um que eu deixei de falar na quarta-feira também. Vou falar de um story que eu coloquei hoje. Aí, beleza. Valeu. Letícia, olá, seja bem-vinda. E vou falar também de uma postagem que eu coloquei hoje pelo horário do comecinho da tarde. Como é que foi? Eu, pela manhã, iniciei um stories falando, já estava voltando da minha psicoterapia, né? Eu também faço um processo psicoterapêutico. É bom atualizar isso e renovar um pouco mais as emoções. É bom poder colocar em dia o nosso lado emocional, né? Aquilo que é uma expectativa, uma ansiedade, sempre é bom atualizar isso. Então, a psicoterapia é muito bem-vinda. E nem sempre, à medida em que a gente vai tendo um costume de fazer a psicoterapia, nem sempre a gente vem com alguma temática específica, pensada, o que quer falar, o que quer dizer, qual a demanda, né? São momentos muito interessantes, né? O processo terapêutico, quando a gente se permite simplesmente ir sem a expectativa do que quer falar ou do que queremos falar, ele se torna muito proveitoso, porque é onde a gente tem a possibilidade de abordar algumas temáticas que não estão tão atrás de defesas intrapsíquicas, né? A gente se mostra com mais espontaneidade e criatividade. Isso é muito benéfico, é bem legal. E ali eu falei um pouquinho sobre, naquele story da manhã, ainda está ativo, se eu não me engano, com certeza, está ativo ainda não. Quem entrar lá depois pode escutar. Eu falei um pouquinho mais sobre essa parte do processo terapêutico e do acolhimento, né? Especificamente, como é bom ser acolhido. Faz toda a diferença. O acolhimento é algo que nos dá muito bem-estar, nos deixa mais à vontade para um ato. O acolhimento faz parte de um processo de aquecimento interrelacional. O que eu quero dizer com isso? À medida em que você é acolhido ou acolhe alguém, isso gera aproximação. À medida em que a gente tem aproximação, a relação flui com mais facilidade. Então, é tipo um aquecimento, é uma preparação para o ato, para a relação que vai acontecer. Então, o acolhimento ele é muito bem-vindo, né? Então, é legal, né, pensar nisso, né? Sempre que a gente pode, sim, proporcionar a alguém algum conforto, algum acolhimento pelo olhar, pela fala, pelo corpo, no sentido de um abraço, de um toque, faz muita diferença. Então, falei um pouquinho, teve esses stories. E também coloquei ali dois stories ali sobre atividade física ali, né? Na verdade, mostrando um pouco do como eu procedo. Eu tenho utilizado um pouco das técnicas de calistenia, tô me familiarizando com o método, né? E aqui em Florianópolis temos alguns equipamentos bem interessantes para isso. Eu já vi que tem em outras cidades, inclusive em Curitiba, bem legal. E estou me esforçando para fazer alguns exercícios ali. E é legal, compartilho também porque entendo que quando a gente fala da parte mental, psíquica, o corpo não pode ser deixado de lado. Costumeiramente, indico para os pacientes, façam atividade física, tenha algum esporte, pratique algo que movimente o seu corpo com frequência, com ritmo, porque isso ajuda a equilibrar um pouco mais o nível de estresse, ajuda a gerar uma dinâmica energética também bem diferente. Isso faz com que, além de tudo mais, a química cerebral transforme-se de um modo diferente, né? Pessoas que têm um estado mais depressivo, um nível de ansiedade
recebem um grande benefício de uma atividade física. Então vale a pena observar isso. Não estou me sentindo bem, estou meio para baixo e tal. Bora lá caminhar um pouquinho, tomar um sol, praticar alguma atividade física, isso faz diferença, isso muda o seu ânimo. É como se você estivesse tomando um remédio. Faz bem. É um remédio natural, sem contraindicação. A contraindicação talvez seja, às vezes, você poder se lesionar, contundir. Então, também a pessoa, às vezes, pode querer fazer com muita ênfase, com muita intensidade, isso pode gerar um dano. Mas se vai com suavidade, às vezes pode consultar um médico para você também ter um parâmetro um pouco de se está muito sedentário, né? Para fazer um início mais programado. Buscar um educador físico também sempre é algo muito bem-vindo. Então, vale a dica aí, né? Então, eu coloco mente e corpo, né? A hashtag lá. No feed hoje eu coloquei um post que é eu com a família toda, né? Hoje é véspera de carnaval, sexta-feira, na escola lá o pessoal costuma fazer chamar as crianças para estarem fantasiadas, né? Cabelo maluco, meio fantasiado lá. E aí postei um pouco desse momento da preparação de ir para a escola, todo mundo bem eufórico, né? Então, bacana também de proporcionar isso. E aí, coloquei ali, deixei um pouco os créditos, um pouco não, bastante os créditos para Andréia, minha esposa, né? O quão difícil é organizar a turma, botar ordem, fazer valer a diversão ao mesmo tempo, né? Então, esse é um desafio bem legal, bem interessante. Eu coloquei isso e é um ponto central, né? Se for pensar essa questão de família, por exemplo, hoje foi um dia que eu pude passar um pouco mais junto com todo mundo. Agora na parte da noite, tá? Estão 3 ali aqui em casa dormindo, né? 10h30, tá bom? Foram dormir até que cedo. Geralmente a gente tenta colocá-los para dormir. A Deia puxa um pouco mais a linha de frente e a gente tem usado uma estratégia bem interessante, que daí dá para puxar um pouquinho com a questão do acolhimento que eu estava falando antes. É o quanto que o momento do sono também exige uma preparação. E o que está sendo legal de fazer? É a utilização de música. Acho que tá meio baixinho, não dá para escutar, mas tá rolando uma musiquinha aí, que tem nome essa música, Déia, que você coloca? Não, né? É um aplicativozinho que tem umas músicas bem interessantes para acalmar, para deixar suave e tem feito diferença. É uma forma de gerar um acolhimento, de uma sinalização clara para as crianças. Eles têm sido bem compreensivos nesse sentido e têm aceitado esse tipo de prática e tem feito a diferença. O sono tem vindo com mais frequência. Uma coisa que ajuda muito nessa parte do sono, por exemplo, e que a gente pode utilizar também, e que diz respeito a acolhimento e preparação, ou seja, aquecimento, é prestarmos atenção no como nós temos dado uma certa atenção para esse momento de baixar, de relaxar, de entrar em sintonia um pouquinho com um clima mais suave. Isso faz diferença. Uma música bem calma, suave, faz diferença. Normalmente, à noite, narguilha é bom? Aí, Diogo. Narguilha à noite meio pode complicar. O que é, Déia? O nome da música. Eu nem vou conseguir ler. Depois eu vou postar aqui o nome da música ali que ela me disse. Narguilha, não sei dizer. Você foge um pouco da minha prática clínica aqui, mas o que eu posso dizer com certeza, essa questão da música, ela pode fazer muita diferença. Às vezes entramos num ritmo de diálogo, de trocas, que trazem conteúdos e informações que tiram um pouco do sossego, deixam um pouco mais agitado. Isso pode atrapalhar um pouquinho mais a preparação para o sono. Então, às vezes, nos acolhermos é algo bem relevante para o processo do sono. A música pode ser um elemento bem-vindo nesse processo, né? Coloquei isso um pouquinho e falar um pouquinho do Stories que eu coloquei na quarta-feira, isso mesmo, mas que eu acabei deixando de falar, falando sobre um pouquinho sobre autossabotagem, né? Naquele Stories, até eu vou tentar fatiar ele ali para colocar no feed, para vocês poderem acompanhar também, que daí não sai do ar. O que eu quero dizer com autossabotagem? Como é que você pode prestar atenção? Hoje eu estou falando baixinho, né? Tô com medo de acordar as crianças.
Ah, rezar é bom, claro, rezar é bom, com certeza. Rezar ajuda a baixar um pouco mais o estado de agitação. Quando oramos, também é uma forma de meditar e focar em nós mesmos. Muito importante mesmo a preparação, saber fazer. Ó, o pessoal está falando aqui, saber fazer a escolha certa para cada atividade. Aqui começamos sempre apagando as luzes todas. Ótima sugestão. Então, a oração, a meditação, apagando as luzes, colocando uma música. Existem muitas formas de preparar para dormir. Se a gente não presta atenção e faz acontecer de um modo confortável, agradável, acolhedor, o sono tem um pouco mais de dificuldade de se mostrar plenamente. Às vezes estamos muito cansados, mas com dificuldade de deitar e dormir, né? Voltando ali para a questão da autossabotagem, que eu estava falando do stories que eu publiquei na quarta-feira, vale a pena pensar ou prestar atenção se por acaso ao longo do dia você entra em estado de autossabotagem, ou que também no TFT a gente chama de reversão psicológica. É comum que certos pensamentos nos freiem, certos pensamentos nos coloquem numa atitude contrária à que gostaríamos de ter. Por exemplo, eu gostaria de repente, num certo dia eu gostaria de acordar mais cedo, ou gostaria de ir fazer uma prática de esporte, um exercício, e eu posso ter naquele mesmo dia alguma atitude ou algum pensamento que me bloqueia, ou que me dificulta, me desvia. Eu posso pensar assim, hoje tá frio, acho que não vou para atividade física, ou acho que estou com sono, vou continuar dormindo. Claro que se você está cansado, a chance de pensar isso é maior, mas preste atenção um pouquinho se por acaso ao longo do dia e sequencialmente ao longo de outros dias não lhe vem alguns tipos de pensamento que contrariam a sua intenção, que duvidam do teu poder, da tua capacidade, pensamentos que questionam o porquê do que você quer fazer, te colocam em dúvida. São pensamentos de autossabotagem. Procure avaliar se eles existem e em que momentos eles vêm, em que momentos eles surgem. Se perceber que eles estão muito frequentes, pare para avaliar o quanto que você consegue ou não reverter isso ou mudar esse processo. Caso não, lembre que um processo psicoterapêutico pode ser muito bem-vindo. Uma psicoterapia, sim, pode lhe ajudar a identificar melhor esses gatilhos, identificar melhor também que tipos de comportamentos internos ou pensamentos estão sendo de autossabotagem e de redirecionar um pouco mais suas ações, te liberando mais para você, de fato, agir naquilo que você gostaria de agir, né? Então, isso é um ponto bem relevante, vale a pena prestar atenção nisso. A autossabotagem tira muita energia, tira muito foco, nos deixa improdutivos diante daquilo que gostaríamos de produzir, né? Frente ao nosso desejo, nos gera, então, frustração interna. É bem grande. Então, à medida em que estamos mais frustrados internamente, nos colocamos de um jeito entristecido, para baixo ou raivoso diante do mundo, né? Ficamos irritados, queremos descontar, então temos comportamentos ruins, negativos, né, de certa forma. Vale a pena prestar atenção nisso. Gente, um ótimo carnaval para vocês. Aproveitem com consciência. Muita gente na estrada, muita gente por aí. E à medida em que as pessoas se chocam um pouco mais, o nível de atrito e tensão pode ser um pouquinho maior. Então, paciência é sempre algo muito bem-vindo. Aproveitem o carnaval, fiquem bem. Vejo vocês na segunda-feira, estarei fazendo a transmissão, um dia que eu vou trabalhar normalmente. E lá do consultório farei a transmissão ao vivo, tá? Às 22h22. Quaisquer dúvidas, se tiverem necessidade de compartilhar algumas temáticas, quiserem trazer perguntas, fiquem à vontade pelo direct me mandar informações e essas perguntas também. Estarei na segunda-feira respondendo elas aqui, tá? Um bom final de semana, bom carnaval, beijo grande, tchau, tchau, até breve!